Deise, o Frederico, o Thiago, o Washington, Yang, o Aquino, todo mundo aí. Boa noite. Agora, oficialmente, começamos a nossa aula, íamos começar às 10h15. Como eu disse para vocês, eu gosto de ser pontual. O que, quando está no meu controle, eu mantenho a pontualidade, tá? A hora que vocês quiserem falar, vocês podem levantar a mão, tem aí um símbolozinho de uma mãozinha assim, e na hora que vocês quiserem perguntar, vocês também podem abrir o microfone de vocês e falarem também com a gente, tá? Essa é a nossa penúltima aula. A gente vai terminar de abordar alguns desses assuntos da questão tática mesmo, assim, né, da questão no momento do conflito. E na nossa última aula, a gente vai pegar os protocolos de APH, tá? Isso tudo porque no dia do curso a gente vai fazer 100% de prática. Vamos dar uma revisão, lógico, né? Vamos falar rapidinho de uma ou outra coisa, né? Mas a gente, por exemplo, vamos falar na aula que vem sobre pneumotórax. No dia do curso, vocês só vão ver ali, vão saber como que é realizado esse tratamento, tá? Então, mais para agilizar, porque nos cursos são 8 horas de APH que eu dou direto, a gente entra à madrugada, então, como ficava algo muito estendido, e às vezes limitava as outras oficinas, então a gente preferiu fazer assim, tá? Então, vamos lá, a gente parou aqui no APH tático, a diferença, né, do APH civil e do APH militar. A gente viu essas principais diferenças aí, né, e como eu estava conversando aqui com o Washington, a gente tem que vir com a mente totalmente aberta para agregar conhecimento, né? Conhecimento a gente não substitui, a gente não joga fora, a gente só vai agregando. Então, vocês têm que vir com a mente aberta para agregar esse conhecimento aí, né? E entrar nesses protocolos novos, né? Um dos que a gente usa muito, como eu falei antes, é o protocolo europeu, que não é muito difundido, né? E para quem não é da área da saúde, se pergunta assim, pô, mas de tanto protocolos, quais protocolos eu tenho que usar? Na verdade, você vai usar o protocolo da sua instituição, entendeu? Então, o pessoal que trabalha no SAMU usa o protocolo do SAMU. O pessoal que trabalha numa indústria siderúrgica vai trabalhar, toda a instituição tem o seu próprio protocolo. Aí eles têm a maioria como base do American Hair, mas a gente, na onde você estiver trabalhando, você vai usar. E assim, a gente da MUB, a gente também tem o nosso protocolo por conta da nossa área de atuação, né? A gente já atuou em situações reais, porque hoje a gente faz parte do plano de contingência da Defesa Civil, né? Tanto aqui de Nova Iguaçu, quanto de Mesquita, né? De Resende também. E, na verdade, várias defesas civis acabam chamando a gente, né? A gente tem essa ligação com a Defesa Civil Nacional, na verdade. Como no caso de Brumadinho, que a gente foi acionado e a gente foi lá prestar esse auxílio, né? Para a Defesa Civil de lá, porque a Defesa Civil de lá eram 5 pessoas. E aí, no primeiro momento, eles chamaram a gente para estar apoiando eles lá. Então, a gente tem o nosso protocolo pela área da nossa atuação e pelas pessoas que estão à nossa volta, tá? Partindo dessa diferença aqui, uma coisa que é boa, uma pegada boa, algo que eu particularmente gosto muito também, e que eu tento passar isso para os nossos alunos, é o seguinte: todo socorrista, ele tem que trabalhar muito a expertise dele, ele tem que ser muito alerta, ele tem que ser muito criativo, principalmente no ambiente de selva, no ambiente em que, por exemplo, aonde vocês vão estar, aonde nós vamos estar, a gente tem que ter ali todo o suporte, né? Então, quando a gente está no nosso centro de instrução, a gente comunica às autoridades e tudo mais, né? Tem um posto mais próximo do SAMU, por exemplo, sabe que a gente está lá, a gente tem uma ligação de rádio direta com eles no momento que a gente precisar, e os hospitais estão tudo direitinho. Mas chegando lá não tem sinal nenhum, tem apenas o nosso rádio.
né? Então, não tem sinal de telefone, não tem nada, não pode se pedir ajuda. Se faltar algum material, não tem como comprar, não tem nada disso. Então, quando acontece alguma coisa num ambiente desse, que você é o socorrista, nesse ambiente, você tem que aprender a fazer o melhor possível com o que você tiver. Então, é um profissional bem diferenciado quem trabalha com esse tipo de resgate, porque ele aprende, ele sabe usar o CAD, por exemplo, mas ele sabe fazer uma estabilização com a casca de árvore, com folhas sobrepostas de palmeiras, de bananeira, seja o que for, tá? Então, a gente tem que ter essa expertise também. Então, vamos lá. Nosso próximo slide, hoje, a gente ficou de falar sobre a questão da nossa área de atuação. Isso aqui vocês têm que pegar bem. Dica para vocês, o bizu que eu dou para vocês vai cair na prova, tá? O bom é que vocês têm a aula para vocês assistirem, o ideal é que vocês façam uma colinha para vocês estarem usando lá. Uma outra dica que eu dou para vocês, eu sempre coloco no grupo, dessa vez eu não coloquei, mas eu vou falar aqui. Os monitores, normalmente o instrutor gentil coloca lá no grupo o código Q, o código Morse, e acho que é só isso. Acho que é isso. Então, assim, qual é a minha recomendação? Tira uma xerox e leve com vocês, porque você não consegue gravar tudo e vocês vão precisar. O bizu, assim, da vida de vocês é o código Q, o alfabeto fonético, é a vida de vocês nesse curso. Se não souber, se chegar lá sem saber nada, vocês vão ficar no sanha, tá? Então, eu tenho o meu de anos atrás, quando eu fiz o primeiro curso, eu tirei a xerox, eu diminuí e eu plastifiquei. Então, eu carrego sempre no meu bolso, em todo o curso. Eu não estou com ele aqui, mas depois eu até tiro uma foto e mostro a vocês. Ele é pequenininho assim, foi R$1 para eu plastificar, tirar a xerox diminuída e plastificar. Então, eu posso estar com ele em qualquer curso, quando chove, quando não chove, eu entro na água, ele está intacto. Há anos eu tenho ele. E com essa matéria eu também peço a vocês que façam um rascunho do que você acha muito importante, do que você viu aqui que eu estou falando, ó, vai cair na prova, porque lá vocês vão precisar com certeza. Então, a gente está falando de um APH numa área em que tem um conflito, tem um confronto armado, né? No nosso caso aqui, da maneira que a gente trabalha, na verdade, aqui no Brasil, que a gente tem outras sedes, outras bases nossas em alguns países de conflito, né? Porque a MUB em si, ela dá cursos, mas ela também é uma base missionária, então a gente sempre trabalha em áreas de confronto, né? Então a gente tem alguns países de conflito e a gente tem alguns trabalhos em comunidades aqui também, né? Então, assim, a gente sempre está envolvido com isso. Então, a gente tem que saber identificar onde a gente está, para onde a gente vai, e qual é o nosso procedimento, né? Nesse APH tático, a nossa visão tem que ser assim: aonde eu estou, qual é o meu procedimento aqui e para qual área eu tenho que chegar. Então, eu vou falar dessas áreas no momento do APH tático, e vocês vão ser treinados como socorrista e resgatista. A gente fala disso no curso básico, tá? O socorrista é aquele que vai prestar a primeira assistência ali, a assistência básica, né? Um suporte básico de vida. O resgatista é aquele que vai fazer a extricação, vai fazer o resgate dessa vítima. Então, assim, nem todo resgatista é socorrista. Nos nossos cursos, a gente já treina para a pessoa ser os dois. A pessoa tanto sabe dar o suporte básico de vida, quanto a pessoa sabe fazer a extricação independente do local. Então, no curso, quem fez o último curso com a gente, eles fizeram, a gente coloca a vítima em determinado local, nesse caso foi uma ribanceira de não sei quantos metros, e uma mata totalmente fechada, e eles tinham um certo tempo para descer, pranchar a vítima, estabilizar a vítima com corda e subir com aquela vítima também, utilizando as cordas que eles colocaram.
entendeu? Então, isso é um trabalho de um resgatista, ele tem que saber chegar no local e retirar aquela vítima. Prancha rígida, ou com padiola, ou com prancha de material de fortuna. Uma vez, quando a gente vai nesses ambientes de mata fechada, a gente não consegue levar todo o equipamento. Então, assim, imagine eu indo com a minha equipe, resgatistas especializados nesse ambiente são poucos, então eu levo, sei lá, 5 pessoas comigo. Imagine eu levando o balão de oxigênio, imagine eu levando as pranchas rígidas, imagine eu levando as bolsas com todo o material. Tem uma outra coisa que a gente não consegue. Então, o que a gente não consegue, a gente tem que saber fazer com o que a mata nos oferece. E isso vocês vão aprender no curso. Então, assim, na atuação em conflito, a gente vai ter as demarcações das áreas. A área quente, a área morna, a área fria e a área neutra. A gente vai começar falando sobre a área quente. Em cada uma dessas áreas, naquele protocolo TC3, né, ele é um cuidado, se você for ver, porque é TCCC. São 3 cuidados que você tem, cada um cuidado específico para a área que você estiver. Então, na área quente, ou a zona da morte, né, é esse cuidado sob fogo. O que você vai fazer, qual é o procedimento de um resgatista na área quente? A área quente é a área do conflito, onde está tendo o confronto armado ali, com risco de explosão. Eu não sei quantos aqui são socorristas, ou quantos já trabalham nessa área, mas quem já fez, eu imagino que todos ou trabalhem nessa área ou já tenham feito um curso básico com a gente. Então, todos vocês sabem que a gente trabalha, antes de chegar no local, a gente trabalha com avaliação de cena, entendeu? Então, nesse APH, continua a mesma coisa. A diferença é que essa avaliação de cena ela tem que ser feita em todas as áreas. Então, faço avaliação de cena na área quente, avaliação de cena na área morna. Isso não tem no APH civil, tá? E no nosso caso vai ter. Então, na área quente, a gente tem que ter a preocupação de a proteção, uma cobertura de quê? Como a gente vai chegar? Quem vai fazer a nossa proteção? Porque é a primeira regra do socorrista. Para a gente poder fazer um atendimento, a gente tem que prezar primeiro pela nossa segurança, depois pela segurança da nossa equipe e depois aí a gente pensa na vítima, tá? Então, na área quente, a gente faz a proteção e cobertura, tanto do paciente quanto do socorrista, a neutralização das ameaças. Então, assim, a gente tem que arrumar um jeito de neutralizar essas ameaças ou possíveis ameaças. Por isso, a gente vai ter todo um grupamento que vai estar fazendo ali a nossa cobertura. Eu vou estar atuando como socorrista, igual vocês, e vai ter um grupamento que vai estar fazendo a nossa segurança ali. Mas, como socorrista, eu também tenho os meus procedimentos, tá? Eu tenho o meu procedimento de como eu devo andar na área quente. Isso eu falo aqui, mas a gente vai treinar no curso. Como eu devo andar, qual vai ser a minha postura, tá? Então, quais são as ameaças? Um fogo direto, fumaça, tem alguém vindo ao nosso encontro, quantas pessoas tem, isso tudo tem que ser neutralizado, tá? Antes da gente entrar. E a outra coisa, já passando para a questão do socorrista em si, eu estou entrando na área quente como socorrista. A sua preocupação única e exclusivamente, que a gente vai falar do protocolo Marshall na próxima aula, mas a primeira coisa é as hemorragias maciças. Na área quente, o que eu trabalho? Exclusivamente o uso do torniquete. Exclusivamente. Porque na área quente é a área em que está havendo esse confronto armado. Eu não consigo fazer uma estabilização, eu não consigo fazer uma hemostasia tão eficaz com algum tipo de um curativo hemostático, não dá tempo. Na área quente, eu fico o mínimo possível. No APH civil, não. No APH civil, você chega no local e faz todo o atendimento, só sai de lá depois de todo o atendimento feito. Entendeu? Você estabiliza e encaminha para o local. No APH militar, não.
No APH tático, a gente tem que... o nosso procedimento é pegar e correr. Então, o único tratamento que o socorrista faz é o uso do torniquete, tá? Aí, lá a gente vai ver quais os torniquetes. O torniquete tem o seu protocolo também, tá? Então, o protocolo, quem já fez o curso com a gente vai ter uma revisãozinha e quem esqueceu vai poder relembrar aí, tá? Os protocolos para o uso do torniquete ele tem que ser proximal, o mais próximo possível da lesão, tá? Então, ele vai ficar acima, não em cima, mas acima da lesão, mas o mais próximo possível. Ele não pode ser colocado em articulações, tá? Não pode ser colocado nas articulações. Uma vez que você coloque o torniquete, ele não pode ser tirado. Por quê? Antes as pessoas, antes de se firmar esse protocolo, né, o que era pregado nos antigos protocolos? Você colocava o torniquete e folgava a cada 15 minutos. Uma vez que o torniquete é para uma lesão em vasos importantes, ou artérias ou veias muito calibrosas, não há o que você faça para aquele vaso ter a sua coagulação ali, tá? Então, toda vez que você soltar o torniquete, vai começar a ter a hemorragia de novo. Fazendo isso a cada 15 minutos, no ambiente que a gente está, imagine que da área quente até a área neutra eu leve 3 horas. E a cada 15 minutos eu vá abrindo e frouxando o torniquete e tendo um sangramento expressivo. A pessoa vai ter vai entrar em choque hipovolêmico por conta disso. Então, é por isso que você coloca o torniquete, não solta mais. Uma vez que você coloque o torniquete e você pressione ele, o torniquete que você compra, ele só pode ser usado uma vez. Uma vez que você usou o torniquete, ele é descartado e você compra outro. Levando em conta que um torniquete gira em torno aí de uns 150, podendo chegar até 300, 350 reais, você vê mais ou menos aí o gasto que se tem, né? Existem outras maneiras de se fazer esse torniquete, né, com materiais de fortuna, é o que a gente vai passar para vocês, mesmo porque eu não tenho aí os 350 reais para cada aluno poder estar treinando e descartando esse torniquete, né? Mas uma vez que você coloque o torniquete, e se o sangramento não parar, você pode colocar um segundo torniquete acima do primeiro, até que haja que esse sangramento possa ser diminuído, tá? Alguma dúvida, gente? Se alguém tiver alguma dúvida aí, se não, a gente... Pode falar, Tiago, abre o seu microfone, Tiago, e fala aí qual é a sua dúvida. Boa noite, tudo bem? O torniquete, ele vem com uma marcação para você colocar a hora e a hora que ele foi colocado. Dentro do protocolo do RAS, tem isso também ou não? Sim, tem. Mas o que acontece? A maioria das vezes, a gente não consegue ter o torniquete. Então, a gente acaba tendo o improviso. Mas, independente se for ele comprado ou se for ele improvisado, você tem que ter a hora em que você coloca aquele torniquete. Entendeu? Porque quando ele chegar no ambiente intra-hospitalar, eles vão ter que saber quanto tempo aquele membro está sem irrigação. Entendeu? Então, então, no caso você improvise, você use o meio de fortuna ali, você faz a sua marcação individual para você poder passar para a equipe médica posterior. Normalmente, o que a gente pede dos nossos alunos? A gente pede, como são grupos grandes, né, e trabalha-se um grupo para cada vítima,
sempre tem que ter alguém responsável para estar colhendo todas as informações, de tudo, entendeu? Do nome, da idade, do local onde foi encontrada a vítima, qual era a situação dela, como foi a evolução, se ela ficou inconsciente em algum momento e por aí vai. Então, essa pessoa também pode fazer essa anotação para quando chegar no nosso caso, no curso, no posto de enfermagem, ter todas essas informações disponíveis. Entendeu? Tá, então, aquele que... Tem algum telefone vibrando aí, né? Então, alguém ainda está com alguma dúvida? Respondido, Tiago? Não sei se eu falei muito, eu não falei nada. Respondido? Respondeu. Valeu. Tá. Então, gente, o nosso principal cuidado... Fala, Deise. Denise não, Deise, quer falar? Sim. Pode falar. Tá me ouvindo? Tô sim. Eu tive um probleminha aqui com o meu som e eu não estava conseguindo te ouvir. Aí eu só ouvi só até a parte que você falou que na área quente nós temos que trabalhar exclusivamente o ultratorniquete. Eu consegui ouvir só até aí. Então, eu estava falando do protocolo do torniquete, né? O protocolo do uso do torniquete, que eu vou falar aqui bem resumidamente, mais uma vez, que o protocolo ele tem que ser proximal, o mais próximo possível da lesão, né? Ele vai ficar acima da lesão, não em cima, mas acima da lesão. Ele não pode estar na articulação, né? Nunca ser colocado numa articulação. Uma vez que ele for colocado, ele não pode ser tirado, tá? E se você colocando o torniquete, ainda assim o sangramento não parar, você pode fazer o uso de um segundo torniquete acima do primeiro que você colocou, tá? E aí eu lembrei aqui, o Tiago bem me lembrou, que você tem que ter ali o horário em que aquele torniquete foi colocado, tá? Então, esse é o protocolo. Lembrando também o seguinte, no uso do torniquete, você vai fazer um curativo, né, nessa ferida para ter esse estancamento, só que na área quente você não tem o tempo de fazer um curativo tão aprimorado. Então, você vai com uma atadura ali, coloca acima da ferida, né, e coloca o torniquete e aí segue até a área morna. Tá bom, Deise? Foi basicamente isso que eu falei. Aí a gente vai vir para a área morna agora. A área morna é uma área protegida, né? A área protegida dos tiros e tudo mais. Nessa área morna, durante o curso, é a área onde eu vou estar junto com os resgatistas, tá? É nessa área que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai ter pessoas na área morna, na área fria também. E quando eles chegarem na área morna, a gente vai fazer o uso de binóculo, por exemplo, para a gente conseguir visualizar bem qual é o trajeto que a gente vai fazer e aonde estão essas vítimas, tá? E na área morna, a gente vai ter um abrigo. O único problema é que essa área morna, ela é protegida, mas ela é próxima da área de conflito. Então, o que acontece? Nessa área morna, a gente vai ter todos os procedimentos de estabilização dessa vítima, mas eles têm que ser rápido. E a cobertura para a equipe também tem que se manter, tá? Porque a área morna, ela pode, a qualquer momento, o conflito chegar nela e ela se transformar em uma área quente. E a equipe vir a se tornar vítima, tá? Então, quem trabalha como resgatista e vai para a área quente e traz a vítima para a área morna, a equipe da área morna já tem que estar com todo o material para a retirada da vítima ali pronto, por exemplo, tem prancha para todo mundo? Se não tem, a equipe da área morna é que vai ter que fazer as padiolas, a equipe da área morna é que vai ter que fazer a estabilização dessa vítima para ela aí sim
para uma área fria, que é a área ali do tratamento. Então, na área morna, é apenas um abrigo, tá? Nessa área de conflito. Nessa área morna, o que acontece nela? Aí tem o controle de hemorragia, ele já vai ter o torniquete, mas aí a gente pode ver se vai precisar de um segundo torniquete, a gente vai colocar uma bandagem de pressão, curativo hemostático, ali vai ser feito o curativo, tá? E ali vai ser feito o protocolo March. Vai ter as vias aéreas, né? Vai fazer a avaliação, a abertura das vias aéreas, desobstrução dela, né? E vai ver se houve alguma lesão torácica, vai conseguir ver se houve, por exemplo, um pneumotórax, né, hipertensivo. Caso haja, nesse momento em que a gente vai fazer o procedimento de aliviar essa pressão, tá? O pneumotórax nada mais é de quando há uma... como eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, mas quando esse pulmão, né, tem algum trauma e o ar do pulmão ocupa o tórax. Então, o tórax está com tanto ar que o pulmão não consegue fazer o movimento de inflar e desinflar. Então, para que ele volte a poder estar fazendo esse movimento, a gente precisa tirar esse ar, essa pressão que está nessa caixa torácica. E aí vocês vão ver lá no dia do curso direitinho. Né? Na próxima aula eu vou até mostrar a vocês, mas lá não é um procedimento que seja feito pelo socorrista. Tem que ser médico ou enfermeiro, como eu falei com vocês. Mas conhecimento não preenche, não ocupa espaço, então a gente vai passar para vocês, né, como ele é feito, e vai que um dia alguém esteja em guerra e você sabe fazer ou possa lembrar alguém que esteja habilitado a isso, tá? Então lá a gente vai ter a respiração, fazer a avaliação, ver se ele está com uma parada respiratória, por exemplo, que a parada respiratória pode evoluir por uma PCR, né? E a gente vai ver o motivo dessa parada. Tem a circulação, a gente vai ver outros sangramentos. Por que que entra? Por que que entra o sangramento maciço no início e não foi tirada a circulação? Igual, por exemplo, no protocolo X-ABCDE, não tirou ali o C de circulação, só colocou o X. Mas, poxa, vai ter 2 vezes? Sim. Por quê? Porque se é um sangramento maciço, se é uma lesão em um vaso calibroso, você tem que estancar na hora. Mas, se for um outro tipo de corte, um outro tipo de lesão, também vai ter que ser resolvida, né? Não no primeiro momento, aí entra aqui no C, na avaliação, se tiver um corte, se vai precisar de sutura, se apenas uma bandagem resolve, tá? E você também vai, nessa circulação, não só se tem ferimentos pequenos, mas você vai avaliar ali também os pulsos, tá? A gente, toda vez que a gente vai fazer uma avaliação, tanto tático quanto no civil, você sempre vai verificar de ambos os lados, seja o carotídeo, seja o radial, seja o braquial, você sempre verifica de ambos os lados para você ver, porque de repente há um pulso de um lado e não há do outro, e aí a gente consegue, mesmo que não sendo médico, você não vai resolver, mas essa sua informação faz com que o médico consiga dar uma assistência muito mais rápido. Então, se você vê que há a irrigação em um lado e no outro não tem, ele já vai começar a partir, por exemplo, para possíveis lesões cerebrais, para possíveis, então ele vai ver uma complexidade maior. Então, não é assim, eu não sou médico, então eu não vou fazer, então não preciso aprender. Eu não sou médica, eu não estou habilitada a fazer, mas eu sei colher essas informações para que a equipe médica faça melhor e mais rápido o trabalho dela, tá? Então, é por isso que vocês têm que saber. A outra questão é a disfunção neurológica. Como? O que a gente faz nessa avaliação neurológica? A imobilização da coluna cervical,
tá? Em lesões de alto risco. Isso aqui, nesse caso, a gente faz a imobilização, né? No caso do APH, ainda estão avaliando uma mudança no protocolo do American Hair, né? Porque a gente está tendo um grande problema na imobilização da coluna, né? Na estabilização da cervical. Por quê? Se ela não for feita por pessoas treinadas, ela causa uma maior lesão na coluna. Então, agora, o que eles estão começando, o que estão preconizando, é de que se haja uma restrição de movimento da coluna e não uma imobilização da coluna. Porque a gente agora trabalha com protocolos tanto para leigos quanto para profissionais. Porque não é todo curso de socorrista que faz com que a pessoa seja um profissional. Às vezes a pessoa é um leigo treinado, tá? E aquele que é um leigo treinado, ele vai trabalhar na restrição. Um exemplo disso, eu vou dar um exemplo agora prático e algo que a gente viveu. Tem alguns cursos, né, até de socorrista, que chama a nossa equipe para dar as aulas práticas, porque são cursos que dão apenas dentro de sala de aula e os enfermeiros, os profissionais não conseguem fazer essa parte prática e eles também não têm equipamento, enfim. Então, no final do curso, eles chamaram a gente para fazer essa aula prática com os alunos, um simulado final com os alunos. Fomos fazer. Todos socorristas formados, né? Porque chegou no final, aqueles que passaram foram fazer o simulado. E a gente foi fazer o uso do CAD, para eles fazerem a retirada daquela vítima do veículo que estava lá. Teve uma dificuldade muito grande. E ali eu vi que realmente a gente precisa ter esse diferencial. Inclusive vocês, você vai falar assim, mas a gente está fazendo curso, o que isso influencia na minha vida? Você vai estar fazendo parte de um grupo no curso. Então, aqueles que vão estar como xerife de equipe, você tem que ver qual é a habilidade que a pessoa tem e colocar ela no lugar em que ela vai trabalhar melhor. Então, se a pessoa não tiver uma habilidade para isso, você não vai deixar alguém responsável pela estabilização da cervical se ele não consegue colocar um colar cervical direito. Tá? Então, assim, até o uso do colar cervical estão colocando errado. A gente vê, você pode entrar na internet, você vai ver isso no pessoal do SAMU, em bombeiros e tudo mais, colocando errados, e aí está tendo uma incidência cada vez maior de vítimas com lesões permanentes pelo mau uso da imobilização da coluna cervical. Então, é por isso que esse protocolo, né, queriam mudar, não se pode mudar, então houve uma adaptação para um protocolo de leigos. Tá? Então, assim, os leigos, quando possível, você faz a restrição, aí você pede, você consegue mexer, você consegue fazer, porque, inclusive, vocês, eu espero que vocês estejam treinados nisso, quem não souber vai aprender com a gente, mas quem sabe já vai lembrando do que você aprendeu no curso, porque vocês vão ter que fazer uma estabilização da cervical perfeitamente. Por que eu parei nesse ponto e eu me estendi um pouco mais? Porque fazer a estabilização da cervical, quando a vítima é uma vítima que está numa área urbana, está num local pavimentado, colocado em cima de uma prancha rígida, show de bola, beleza, maravilha. Agora, quando eu tenho que fazer uma estabilização da cervical em uma vítima em que está em um solo instável, que não é um local plano, no qual eu não tenho tempo de esperar muita gente chegar, porque naquele mesmo local onde ela está, além dela de ter animais, pode causar hipotermia, uma vez a pessoa deitada no chão, o solo pode estar sol, mas o solo vai estar tirando o calor daquela pessoa, vocês vão ser vítimas, vocês vão experimentar isso, tá? Então, tem todo esse problema, e além disso, eu vejo muito curso de socorrista ensinando o quê? Você estabiliza a cervical e vai estabilizando a cervical até chegar onde você quer. É para fazer isso? Tá certinho. Eu posso fazer isso num ambiente
de mata fechada? Não dá. Por quê? Porque o solo é instável, porque quem está estabilizando pode pisar em falso, pode ter um tronco e trazer aquela vítima, a cervical da vítima para uma lesão ainda pior, entendeu? Então, a gente tem esse problema ainda maior, tá? Porque não vai ser vítimas reais que vão estar lá, mas vão ser pessoas reais que podem se tornar em vítimas se vocês não fizerem bem o trabalho de vocês, tá? E o último é a exposição ali, que é a proteção do doente à hipotermia. Aí você vai, mesmo, tá quente pra caramba, vai estar muito sol, tá muito calor, então eu não vou fazer esse controle de hipotermia. Tá errado, você tem que fazer. Por quê? O que mantém a nossa temperatura é a nossa circulação, é o nosso sangue ali circulando. Uma vez que a pessoa está com uma lesão, que ela está tendo algum tipo de hemorragia, e que há uma diminuição da circulação sanguínea, vai ter uma diminuição da temperatura, independente do calor que esteja fazendo. Você vai reparar isso, por exemplo, quando os bombeiros chegam para um atendimento em um acidente, por exemplo, numa rodovia, ou até mesmo com o motociclista, ele está lá no chão e ele vem e coloca aquela manta térmica. Pô, mas está meio-dia, está 35 graus, mas se não tiver esse controle da temperatura, ele vai chocar, né? Ele vai entrar em choque, porque ele está tendo uma perda hipovolêmica muito grande, tá? Então, o nosso caso é esse também, e também pelo fato de, uma vez que o paciente esteja no chão, ele vai estar perdendo a temperatura ali para aquele solo, tá? Se houver dúvida, fale agora o cálice até o dia 21. A gente vai passar para a área fria agora. A área fria, ou uma área segura, ela não é totalmente segura, mas a gente coloca como uma área segura. Por quê? Nessa área fria, já é a área onde a gente tem ali um hospital de campanha, onde a gente tem ali aquele atendimento, onde tem uma equipe médica, mesmo em uma área de conflito, tá? E pelo Tratado de Genebra, né, não se pode atacar uma instalação, né, de atendimento, uma instalação médica. Então, é algo que os países respeitam devido a esse acordo de Genebra, e é por isso que é uma área segura, tá? Então, seria a área fria, uma área em que está protegida ali por esse tratado, porque é uma área onde só há pacientes, pessoas doentes, só há médicos ali, então tem essa proteção. E seria o nosso destino depois da área morna. Então, uma evacuação tática. Ainda assim, a área fria, ela tem essa proteção pelo Tratado, né, de Genebra, mas para você chegar até lá, aí a gente tem uma série de fatores que pode acontecer, dependendo do humor dos instrutores de vocês. Se eles estiverem bem-humorados e quiserem dar passe livre, amém. Né? Se eles estiverem empolgados e quiserem ir acompanhando ou acontecer alguma coisa, ainda assim, para a área fria, vocês têm que ter toda essa atenção. Ali ele vai ter um atendimento e o transporte convencional. É nessa área fria, como eu falei, que aí a gente vai encontrar as ambulâncias, onde a gente vai ter médicos, onde a gente vai ter todo o material necessário, tá? Alertas de dispositivos secundários, ameaçando convencionais, aí a gente vem ali em outras situações da área fria. Então, nessa área fria a gente tem um controle maior. E é nessa área fria em que a gente vai ter um outro instrutor esperando a equipe, tá? Nessa área fria, um instrutor vai estar esperando a equipe que veio da área morna e que vai ter que ter o paciente ali, vai ser avaliado tudo o que tinha que ser feito na área morna. Então, assim, eu vou estar na área morna com vocês, vou liberar vocês para a área quente, quem for lá, enquanto isso, a equipe da área morna vai estar preparando o material para receber essa vítima,
eu vou avaliar como foi o resgate e vou avaliar como vai ser o comportamento da equipe da área morna, tá? E da área morna, vocês vão se encaminhar para a área fria, onde vai ter um outro instrutor que vai avaliar como chegou aquela vítima ali e o que vocês vão fazer ali. No caso da área fria, já vai ser onde teria uma equipe médica, propriamente dito, com um suporte avançado, tá, de vida. Então, ali vai ter, sim, alguém ainda da equipe de vocês, né, e que vai estar fazendo ali uma avaliação. Então, quando a vítima vier da área morna, quem da equipe de vocês estiver na área fria vai fazer a avaliação de tudo e vai virar para o instrutor e vai falar assim, tá tudo certo, pode conferir. Porque é essa equipe da área fria que vai chegar e se tiver algum erro, se não fez bem uma imobilização, se esqueceu de colocar o colar cervical, ou alguma outra coisa, é essa equipe da área fria que vai fazer essa última varredura e vai liberar para que o instrutor da área fria dê a avaliação dele, tá? Então, vocês veem que vocês vão precisar estar muito entrosados. Eu falei com vocês na última aula, quando formarem a equipe, esqueça o mundo. Você só depende daquelas pessoas e aquelas pessoas dependem exclusivamente de você. No curso, tudo o que você fizer não vai ter consequências só para você. Além de ter consequências para a vítima, né, na hora dos simulados, as suas atitudes vão ter consequência, ou para bem ou para mal, para toda a sua equipe. Porque não existe um exército de um homem só. Não existe um socorrista, e eu comentei isso com vocês, eu sei muito, eu sou instrutor, eu sou chefe de equipe, na hora do curso vai ser todo mundo aluno, né? E se você souber muito e não conseguir passar nada para ninguém, apesar do seu muito conhecimento, você vai mais prejudicar do que você vai contribuir, tá? Então, vocês veem que são muitas coisas e que precisa estar bem sincronizado, tá? Com a equipe. Eu preciso falar com vocês agora, rapidamente, das bases legais do APH tático. Inclusive, eu estava falando com o Washington antes de dar o horário de começar, né? E ele chegou a comentar de uma situação com policiais militares, se não me engano, falou, poxa, então parece que eles não estão bem preparados. Na verdade, são leis novas. A lei que rege o APH tático aqui no Brasil, que foi feita, óbvio, pelo Ministério da Defesa, né, pelo EB, ela foi feita, né, em 2018, para vocês verem o quanto é recente. Ela foi, uma vez que ela tenha sido feita, ainda precisa-se de um tempo para que ela entre em prática. Então, agora, né, era para entrar em prática, para começar os trabalhos em 2019, mudaram para 2020, que vocês sabem que em 2020 nada aconteceu no mundo, ficamos todos parados, né? Mas é agora que eles estão começando a trabalhar esse APH tático também com essas equipes que eles têm, né? Então, vamos lá. Tem essa portaria aqui de 2002, né, que estabelece os princípios e diretrizes dos sistemas estaduais de urgência e emergência, normas e critérios de funcionamento, competências e atribuições dos diversos profissionais, tipos de veículos de atendimento pré-hospitalar móvel e etc. Tá? Isso é nível de conhecimento, tá? Isso é apenas para agregar a vocês esse conhecimento. Essa portaria de 2018 aprova a diretriz do atendimento pré-hospitalar tático do Ministério da Defesa, como eu falei para vocês, é uma lei nova, por isso é que tem muitos militares querendo fazer o nosso curso, muitos fazendo, inclusive, e quando para quem é civil, por exemplo, isso agrega muito no seu currículo, como se você quiser fazer uma prova para temporário,
né? E dependendo da sua profissão, você pode, e da força que você queira, você pode fazer prova. Na Marinha, você pode entrar como temporário até os 42 anos de idade, por exemplo. Então, quando chega a fazer essas provas, o critério de desempate é exatamente esse tipo de curso, tá? Então, além de ter uma bagagem maior para você, no currículo também, mesmo que você não seja militar, né? Então, essa é uma diretriz nova. Como eu falei para vocês, a história do APH em si, no Brasil é um pouco recente, do APH tático ainda é mais recente ainda. E a gente está vendo muitos cursos de APH tático. Não conheço todos, não posso falar de nenhum diretamente, e mesmo se eu pudesse, não iria falar por conta da ética. Mas a gente tem que ser bem criterioso, né, para esse tipo de curso, porque são técnicas, e para mostrar para vocês nessas leis que tem coisas que você tem que saber até de lei para que você saiba o que você pode fazer ou não. E nessa lei de 2018, tem artigo 2, né, os procedimentos de atendimento pré-hospitalatário, vou aceitar aqui, para os efeitos dessa portaria normativa, são caracterizados por qualquer dos seguintes atos, que aí, essa lei nos dá permissão de fazer esse tipo de procedimento, tá? Levando em conta que a sua graduação vai dizer a quais desses se aplica em você, tá? Mas o uso do torniquete é lei agora para o uso tático, a aplicação do torniquete, garantia das vias aéreas, de descompressão torácica com agulha, né? Que a gente usaria uma cânula aí, que ela é um pouco maior, acesso venoso periférico, acesso intraósseo e a prescrição tática. Essa prescrição tática é a morfina, tá? E a adrenalina, que são o que eles mais preconizam mesmo é a morfina. Então, todo combatente, eles têm em si, agora esses que são treinados, eles têm eles têm a permissão do uso de morfina, tá? Então, qualquer um que fizer esse trabalho, esse APH tático. No artigo 3, os elementos capacitados serão divididos em 3 níveis de atuação, médicos e enfermeiros, tá? Então, aqui nessa lei nos normatiza quais são os tipos de procedimentos, tá? Então, assim, avaliar o cenário, realizar a extricação, abordagem de vítima, realizar a evacuação da vítima, procedimentos de atendimento pré-hospitalar tático, inteligência médica, planejamento médico tático. Tudo isso é permitido e tudo isso é dividido de acordo com a formação acadêmica, tá, daquele socorrista tático. Eu trouxe isso por quê? Primeiro, para que vocês tenham uma ideia de quanto vocês formam uma equipe, do que vocês vão precisar fazer no curso. Então, o bem legal para que vocês vejam o seguinte, o que cada um é. Pô, tem pessoas que vão fazer o curso que são enfermeiros. Tem pessoas que são técnicos. Tem pessoas que são socorristas há muito tempo. Não sei se nesse curso vai ter, mas tem pessoas que já são instrutores, até de outros cursos que vêm fazer formação com a gente também. Então, você conhecendo isso, você sabe dividir o que cada um vai fazer. Então, assim, se eu estou numa equipe, se eu sou enfermeira, e se essa é uma equipe de resgate, e eu tenho que resgatar, sei lá, são 3 vítimas, e eu tenho a área quente, morna e fria, pô, quem eu vou escolher para ir para a área quente? Se temos 10 pessoas, tem uma menina de 1,5 m, uma menina de 1,5 m com 45 quilos. Eu vou colocar ela para tirar a vítima de
num conflito, ela vai conseguir sustentar quem ali? Ela vai conseguir levantar uma vítima de 1,80 m? Então, se eu tenho uns homens que são carcaçudos, que conseguem ir lá e conseguem colocar no bombeiro, porque na área quente são estricações rápidas. Eu não vou ter padiola ali, é colocar na carcaça e correr. Eu vou colocar alguém que tem uma lesão na patela, alguém que fez uma cirurgia recente no menisco ou por aí vai. Então, eu preciso conhecer por quê. Já para dizer o seguinte, ó, pô, você tem um problema? Não, você não vai para lá. Pô, mas você é enfermeiro, então você fica na área morna, porque você vai fazer toda a estabilização, você sabe como colocar um colar cervical, você sabe como fazer o uso da oxigenoterapia ali, você... Entendeu? Então, a gente está mostrando a vocês que tem muitas coisas para fazer, e se vocês forem espertos, que é isso que eu quero incutir na mente de vocês, vocês vão saber usar bem a cada um da sua equipe, tá? Aí eu preciso da atenção de vocês agora o máximo, a gente tá... Já entrou um reloginho para mim, assim, 10 minutos finais, agora faltam 9, o relógio está correndo, mas eu vou ser rápida, vou pegar de novo nisso com vocês na próxima aula, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse slide aí, eu espero que esteja todo mundo vendo. Esse aqui é o teatro de operações, é aí que a gente trabalha, tá? Então, vocês precisam entender isso, e vocês precisam aprender a trabalhar com isso, porque vocês vão ter um teatro de operação para vocês, e vocês vão ter que saber como se movimentar nele. Então, a gente tem aqui o primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão, que seria que o primeiro e o segundo, se você for ver, tem um Z e um C ali, que seria a zona de combate. O primeiro escalão é a área quente. O segundo é a área morna. Por que que a área morna está na zona de combate? Porque eu expliquei a vocês que a área morna é um ponto de abrigo que a gente tem, né, para a gente estar abrigado do confronto ali, do fogo, mas a qualquer momento o confronto pode chegar até ela. Então, é uma área relativamente segura dentro da zona de conflito, tá? Então, o primeiro e o segundo escalão, a área quente e a área morna, estão dentro da zona ali de combate, tá? Que aí, na área quente, no primeiro escalão, vocês vão ver ali, tem até aqui do lado, vocês conseguem acompanhar, ó, a equipe de resgate, tá? Que é esse primeiro desenhozinho ali embaixo, um montão de matinho, que é onde vocês vão estar também, onde a vítima vai estar, e ali vai a equipe de resgate, que vai se encaminhar a um ponto de concentração de feridos, tá? E realizar ali um processo START, que a gente vai trabalhar com vocês isso. Não sei quem é da área da saúde, apesar que eu tenho tido um grande problema com o processo START, muita gente da área da saúde não sabe fazer um processo START. Eu espero que vocês saibam, mas a gente vai falar sobre isso também. Então, eles vão ali para esse processo START, que é o ponto de triagem, tá? E aí eles vêm para a área morna, tá? Que é esse segundo escalão, que é o posto avançado de atendimento e triagem, que aí é nesse posto que ali vai fazer o atendimento avançado dessa vítima e vai fazer a triagem dela, tipo, quem vai primeiro, né? Supondo que eu tenha 4 resgatistas e tenha 6 vítimas, dependendo do tamanho das vítimas, vamos supor que precise de 2 resgatistas para levar uma vítima. Então, eu vou poder levar 2 de cada vez e uma vai ter que ficar esperando. Então, eu preciso de saber fazer esse processo START, essa avaliação de quem vai primeiro, quem vai esperar, tá? Então, é essa triagem que é uma triagem diferente. Preste atenção no que eu vou te falar, porque eu já peguei instrutores que tiraram notas baixíssimas porque não entendem isso.
O processo START é uma avaliação diferente de uma avaliação intra-hospitalar ou de uma avaliação de um APH normal, tá? O processo START, ele é estabelecido quando é uma situação de múltiplas vítimas. Então, eu tenho um número muito grande de vítimas e poucos socorristas. Então, se eu tenho um número muito grande de vítimas e poucos socorristas, eu tenho que saber quem eu tenho que socorrer primeiro. E fizeram esse processo START, que é um método de triagem, que é um método mais eficaz. Lembrando que, qual é a missão? Tirar todo mundo de lá. Então, a gente tira todo mundo e faz uma triagem para saber. Um exemplo que eu vou dar para vocês, mas vou pegar isso na próxima aula, é o seguinte: alguém com uma PCR, com uma parada cardiorrespiratória, e alguém que esteja tendo uma amputação, por exemplo, em um dos membros superiores. Dentro de um hospital, quem tem a prioridade? Quem está com a amputação no membro superior ou quem está com uma parada cardiorrespiratória? No hospital, a prioridade é para quem está mais grave. Então, para quem está em parada, a gente vai atender primeiro. Em um processo START, em uma situação de múltiplas vítimas e pouco recurso, já essa não é avaliação. Uma vez que eu tenho pouco recurso e alguém que esteja com uma parada cardiorrespiratória, eu vou precisar de pelo menos 2 pessoas fazendo massagem nela até ela voltar. E a literatura, nós já temos comprovações na literatura acadêmica de reanimação cardiopulmonar que durou 6 horas. Tá? E a vítima voltou. Então, eu tenho 50 vítimas para tirar, como que eu vou dar prioridade para uma que eu vou ficar ali por não sei quanto tempo? Tá? Então, o processo START é uma coisa que você tem que abrir a cabeça para entender também. Mas vamos deixar para outra aula. Então, desse segundo aqui, da área morna, do segundo escalão, essa equipe que vai estar esperando aqui vai tirar a vítima daqui e levar para o terceiro escalão, que seria ali a área fria, tá? Tem que haver esse movimento bem sincronizado. Vai levar, dependendo da quantidade, os resgatistas vão voltar e pegar quem ficar ali, tá? Então, nessa área fria, ali a gente já tem os hospitais, nós já temos ali os hospitais de campanhas, e a área neutra, que a gente não chegou nela ainda, não falei dela, essa é a primeira vez, mas a área neutra já seria um hospital, uma estrutura hospitalar, já no caso aqui falando de uma guerra, já no continente de origem. Então, seria já a pessoa estar fora totalmente daquele local daquela guerra. Tá? Que aí, no nosso caso, nós não vamos ter isso, né? Porque a área neutra é realmente se a guerra é aqui no Brasil, vamos supor que o Brasil está lutando numa guerra lá nos Estados Unidos. A área neutra, para eles, seriam os hospitais aqui no Brasil, tá? Então, a gente não vai trabalhar nessa parte, porque já são hospitais já do continente. Eu vou encerrar aqui com vocês, socorrista e resgatista de teatro de operações, componente de patrulha, em especial as de resgate, vocês vão aprender, a gente vai ter oficinas de patrulhas com vocês, não vamos, tenente? Então, vamos ter componentes de busca e salvamento, socorrista, assistencial da equipe, de atendimento, tá? Do ponto de concentração de feridos e por aí vai. Atuação no transporte terrestre, levantamento de dados, levantamento epidemiológico e controle também. O que acontece? Isso tudo que está aqui são as funções, deixa eu colocar aqui, voltar para vocês, são as funções do socorrista / resgatista no teatro de operações, tá? São todas essas funções que vocês vão ter que fazer. Saber fazer a patrulha, a busca e o salvamento, os atendimentos, a atuação no transporte terrestre e por aí vai. Tudo isso vai ser trabalhado com vocês, tá?
Vão ser dias corridos, que vocês não vão, quando derem por conta, já vai ser domingo, que é bem rápido o curso, tá? E o nosso último slide aí, a nossa conclusão é: frente ao caos do combate, somos a sua melhor chance, tá? A saúde operacional é a sua melhor chance. Então, vocês vão ser treinados não apenas a saber tratar essa vítima, mas a saber encontrar a vítima e resgatar, independente do local em que ela esteja. Fazer o resgate em ambientes controlados já é difícil, mas fazer o resgate em ambientes de conflito armado, multiplique por 100, tá? Nós vamos trabalhar muito o psicológico de vocês. Já vou adiantar aqui, pessoas que de repente conheçam muitos cursos, já vou adiantar que o nosso curso não é um curso de ralação. Aqui rala quem quer. Você só tem que fazer. Você vai ter que fazer do jeito que tem que ser. Então, se você fizer do jeito que tem que ser, fácil. Agora, se você não fizer, você vai ter que repetir até fazer da maneira correta. Então, quem vai ralar vocês vai ser vocês mesmos. Você que vai me dizer que horas que você vai dormir, você que vai me dizer que horas que você vai comer, porque depende da evolução de vocês. Então, a gente não é esse curso de pagação, de fazer ninguém ficar pagando ou sugar vocês, não. A gente quer ensinar vocês, mas vocês vão aprender nas piores situações possíveis, porque um bom socorrista desse tipo de ambiente, ele tem que ter o seu psicológico bem tratado. Ele tem que saber se controlar. Vocês vão estar com pessoas mal-humoradas. No segundo dia, quando vocês tiverem restrições alimentares, as pessoas mal-humoradas, vai ter mulher nesse grupo? Gente, mulher de TPM, e com fome, com mau hálito, com pouco sono, mas vocês vão ter que fazer perfeitamente, tá? Então, vocês vão ter que trabalhar o psicológico de vocês vão ter que entender, e se vocês vierem para o curso entendendo que vocês vão estar sendo treinados para ser um profissional diferenciado, vocês vão passar tranquilos, tá? Mas eu confio em vocês, todos vocês têm a minha total confiança e todos vocês têm a minha nota 10, desde já. Então, eu, mais uma vez, agradeço a vocês por essa hora que nós passamos juntos, até que passou um pouquinho rápido. Tomei 3 minutos da aula, né? Agora tem exatamente 1 hora e 3 minutos que estamos em aula, mas eu quero agradecer. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de método START e protocolo Marshall, que aí vocês vão saber certinho o que vocês vão fazer como socorrista, tá? Meu muito obrigada a vocês. Mais uma vez, qualquer dúvida pode colocar lá no grupo e eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês, tá bom?